Boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula de acionamentos elétricos. Nossa aula de hoje, vamos lá. Hoje nós vamos falar de motores de indução, trifásicos e monofásicos. Só para a gente começar, para a gente se situar, a gente vai falar de máquinas rotativas. A gente já falou de geradores, que estão dentro das máquinas, ó, de corrente contínua e de corrente alternada. Geradores de corrente contínua, geradores de corrente alternada, síncronos, assíncronos. Máquinas, por exemplo, de corrente contínua, tem motores de corrente contínua e motores de corrente alternada, síncronos e assíncronos. Motores, mesmo com a denominação, o conceito que a gente tinha aqui de geradores, funciona sincronizado com a frequência da rede, não funciona sincronizado com a frequência da rede, depois vocês vão ver. Por exemplo, se a rotação do motor fosse 1800 RPM, o motor síncrono funcionaria a 1800 RPM. E o assíncrono funcionaria abaixo dessa velocidade síncrona, por exemplo, seria 1720, aí dependendo da carga que você tivesse acoplado no eixo da máquina. Mas assim, a gente não vai estudar todas essas máquinas, a gente vai fazer esse caminho aqui, ó, máquinas rotativas de corrente alternada, já que na indústria mais de 90% é utilizado motores assíncronos, nós vamos falar de dois principais, que é o motor trifásico e o motor monofásico. Pela construção simples, hoje em dia eles são os mais usados, pela robustez e pela construção do material e a estrutura dele faz com que a manutenção dele seja mais fácil. De um motor de corrente contínua, por exemplo, que tem escova, tem computador, então são mais difíceis, estragam mais. Então, mais de 90% dos motores são motores de corrente alternada assíncronos. Então, a gente vai falar de dois específicos hoje, motor monofásico e motor trifásico. Motor trifásico, o nome já diz, então quantas tensões vão ter nele? 3. Motor monofásico só vai ter uma tensão. Então aqui tem uma diferença de potencial e aqui tem 3. AB, BC, CA. Aqui não, aqui tem AB ou AN. Então a tensão que monofásica, por exemplo aqui, vocês vão ver que o motor é 220, 127, 220. Qualquer duas fases você pega, dá 220, a gente fase neutro. A 127, aqui é trifásico, 220, 380, vai depender da tensão. Aí, ó, é bom você lembrar sobre o sistema de alimentação, a tensão de linha, no motor trifásico, quando você vai ligar, você sempre olha para as linhas. Então, tem as linhas são sempre maiores que o quê? Com as fases. Então, aqui na nossa região, 220, tensão de linha, 127, tensão de fase. Aí, ó, basicamente, o motor trifásico ele vai ser formado por quantos enrolamentos? 3, ó, fase A, fase B e fase C. O motor monofásico ele tem dois enrolamentos, ó, já dá para você ver uma diferença básica entre eles. Ó. Estruturalmente, nele, a estrutura dele de ferro é a mesma. As ranhuras, o tipo do rotor, que vocês vão ver que tem dois tipos de rotor, depois nas fotos mais para frente. Os enrolamentos basicamente dele, ó, do trifásico, o deslocamento é deslocado no espaço de 120 graus. Então, a fase A da fase B está 120. B da C tá. Aqui está até errado a figura, nem esqueci de mudar, que é a fase C, ó. Colei lá e esqueci de mudar, mas aqui é fase B e aqui é fase C. E aqui ó, só tem duas fases. Aqui as fases estão deslocadas de quantos graus? 120. E aqui as fases estão deslocadas de quanto? 90. Então, por exemplo, teoricamente, depois vocês vão ver que qual que é o princípio de funcionamento do motor de indução? Através da indução eletromagnética. Só que o motor trifásico, pela característica física dele, ele já tem o que o pessoal chama de campo magnético girante. Depois vocês vão ver as fotos, vocês vão entender. O motor monofásico, ele não tem campo magnético girante próprio, porque ele só tem uma tensão. Aí eles colocam um capacitor nele aqui, por exemplo, um tipo de motor monofásico que existe um capacitor permanente,
para justamente provocar o defasamento angular entre a tensão e a corrente, justamente para você ter um campo magnético que girante. Por isso que lembra que é interessante você lembrar que quando você tem um capacitor, o que, que ele faz com a corrente? Ele não adianta a corrente de 90 graus, e é esse deslocamento no tempo que faz produzir o que? O campo magnético girante. E aqui ó, já tem um campo magnético girante próprio, porque as tensões já estão deslocadas no tempo de 120 graus, não estão? Com enrolamento defasado de 120, depois vocês vão ver que o campo magnético aqui, ó, ele está girando no tempo. E aqui está parado. Aí com um capacitor ele consegue o defasamento angular no tempo para ele ter também o que? Um campo magnético que? Girante. Só que uma característica interessante, depois vocês vão ver, aqui o campo ele é constante. Aqui ele fica variando no tempo, já que ele é produzido artificialmente, ele varia no decorrer ao longo do entreferro aqui. Ó. Então, o estator do motor é formado basicamente pela estrutura de aço, onde tem as ranhuras, onde você vai colocar as bobinas lá dentro. Ó, se for no trifásico, é defasado de 120, se for no monofásico, defasado de 90. O rotor, basicamente, só tem dois tipos. De rotor gaiola de esquilo, é o circuito fechado, onde o campo magnético do estator vai induzir uma corrente nessas barras aqui que tem aqui dentro. Ó. Aí o campo aqui dentro vai produzir um campo magnético também, que vai se opor ao campo magnético que criou. Aí ele vai ser arrastado pelo campo magnético do estator, aí o motor vai girando. Então, ó, gaiola de esquilo, ó, esse motor. Aqui é o rotor bobinado, onde ao invés de você ter um circuito fechado, aqui na bobina dele, no rotor, você enrola uma bobina onde tem há umas partes, por exemplo, anéis, bobinas, escovas, tem os terminais para você fazer a ligação de se é estrela ou delta. Esse motor aqui é muito utilizado quando você quer fazer o controle da resistência, para você aumentar a força, o torque do motor. Então, o rotor gaiola de esquilo ou rotor bobinado. Aí, ó, para você, o princípio de funcionamento do motor, você aplica uma tensão trifásica ou monofásica aonde? No estator. Depois que você aplicou a tensão trifásica aqui, ó, vai criar aqui ao redor do entreferro um campo que magnético. Esse campo magnético vai induzir uma corrente lá dentro do circuito fechado, aquela no rotor. Lembrando que não existe contato físico entre o estator e o rotor, tem uma pequena frestinha lá, assim, um espacinho, lembra do entreferro? Então, aí, ó, por exemplo, através de indução eletromagnética, vai induzir uma tensão aqui dentro, uma corrente, vai produzir uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai criar um campo magnético lá dentro. Aí, ó, de acordo com a lei de Lenz, tem o sentido que pelas suas ações magnéticas tem que se opor à causa que lhes originou. Então, esse campo magnético aqui, ó, vai ser oposto a esse aqui. Então, esse aqui vai tentar puxar esse campo magnético aqui, ó. Então o motor vai começar a girar. Então, ó, é basicamente isso, ó. Você aplica uma tensão aqui no estator. Aí a tensão aqui dentro vai surgir no enrolamento uma corrente. Vai produzir o quê? Um campo magnético. Esse campo magnético aqui vai ser girante. Aí esse campo magnético girante vai induzir um campo magnético também no rotor. Também vai ser o quê? Um campo magnético o quê? Girante. Então, ó, o que, que você tem que lembrar resumidamente? Ó? Você vai ter dois tipos de motores, trifásico e monofásico. Os enrolamentos aqui estão defasados de quanto? No trifásico, 120 graus. No monofásico, 90 graus. O monofásico ele não tem campo magnético girante próprio, por isso você tem que usar o capacitor para deslocar a corrente com relação à tensão para produzir o que? O defasamento. Claro que, a princípio, você pode resumir no seguinte, ó, você aplica uma tensão no estator, cria o quê? Um campo magnético. Só que esse campo magnético ele tem que ser girante. Se você aplicasse uma tensão no monofásico, por exemplo, defasando 90 graus, e não colocasse o capacitor, ele ia vibrar somente. O rotor ia ficar parado, porque ele não teria campo magnético, ele não teria defasamento angular. Aí quando você cria você aplica uma tensão aqui, no enrolamento surge o quê? Uma corrente.
que vai criar o quê? Um campo magnético. Aí esse campo magnético, é claro que ele induz uma força eletromotriz aonde? No circuito fechado. Aí, de acordo com a lei de Lenz, não vai produzir um campo oposto que originou. Se aqui tem um campo magnético produzindo, por exemplo, norte-sul, aqui vai produzir um norte e um sul, contrário. Aí no norte, o sul com o norte não vai ser atraído. Então é por isso que o rotor gira. E já que no tempo o campo magnético está girando, então ele gira junto. Aí, ó, por isso que o motor ele faz o quê? Ele roda. Você vai criar correntes aqui também, ó. Aqui vai criar um campo magnético também, que ele vai puxar, ser puxado pelo campo magnético do estator. Por isso que o rotor o quê? Roda. Beleza? Agora no próximo vídeo agora, vocês vão ver um, um vídeo do YouTube, aí qualquer coisa tem um link lá também, você pode assistir direto no YouTube também.